Do que você vê no mercado hoje, do que você já passou e até esses clientes que você acabou pegando, o que você vê de grandes erros que o mercado em geral faz e que no final do dia até é ruim para o mercado como um todo, né? Sim. Mas que, impedem um assessor, e não só um assessor, mas em qualquer profissão, Ou da pessoa realmente conseguir crescer na carreira, principalmente em quem tem que, de certa forma, toda hora lidar com o cliente, né? Ser ali a sua cara, né? Você tá se vendendo todos os dias. Sim. E assim, e as pessoas sentem quando você tá vendendo. Quando você tá ali só sendo mais um, né? Acho que assim, o mercado em si tem uma das dificuldades é que, até um ponto que a Monte Bravo, ela me ajudou muito, porque quando eu estava iniciando, eu precisava de uma estrutura para me apoiar. Nunca eu quero dizer isso. Hoje, todos os investimentos que eu recomendo para os clientes, que eu passo ali para eles, que eu explico como é que funciona, eles não saíram da minha cabeça. Poxa, eu estou no mercado, estudei, fiz parte do clube de investimentos da faculdade, bacana. Só que toda essa área de análise, curadoria, não vem de mim. Vem de um time específico. Né? Porque se você abrir hoje o seu aplicativo, eu não lembro qual banco que era, que falava assim, poxa, tem mais de 10 mil possibilidades de investimento. Cara, eu não quero tudo quem que precisa de 10 mil oportunidades, entendeu? E a grande maioria é muito ruim. São investimentos com um risco altíssimo, que não tem liquidez, sabe? Enfim, então não é alinhado com o perfil de cada um. E aí eu consegui muito me destacar, grande parte ali com a ajuda da Monte Bravo, porque ela nos dá essa estrutura, nos dá esse acompanhamento, sabe? Então, toda essa diligência, essa prudência com as carteiras, isso vem de lá, né? Eles nos ajudam muito com isso. E por que eu falo isso? Porque se você for numa outra casa, um dos pontos negativos do nosso mercado, eu vou até dar um exemplo, é em lugares menores não tem essa área. Então, os assessores tiram os investimentos, em alguns dos casos, da própria cabeça. E isso pode ser muito ruim. E isso pode ser muito mal intencionado em alguns dos casos. Porque todo investimento que o cliente faz, no modelo tradicional do mercado, que hoje aqui no Brasil tem 95%, vai girando uma comissão. E tem produto que te paga uma comissão maior e tem produto que paga uma comissão menor. Os piores investimentos, consequentemente, são os que remuneram mais o banco, mais a corretora, mais o escritório e o assessor em si. Então, se você está numa estrutura que, infelizmente, não consegue te agregar tanto com conhecimento, com as pautas, com as atualizações e com o filtro do que realmente é interessante e o que não é, em alguns dos casos, tem ativo que é legal, só que a empresa muda, o setor muda, o dólar sobe, impacta as margens e aquele investimento passou de ser bom, entendeu? Já não é mais interessante. Enfim, então, ter esse acompanhamento é crucial, porque senão você começa a recomendar coisas, passa alguns investimentos que não faz o menor sentido só para você visar o seu lado, não o lado do cliente. E as pessoas, com o passar do tempo, elas vão percebendo que você está sempre ligando para elas, levando uma última oportunidade, mas não é para melhorar a carteira dela, é para você ganhar mais. Né? Até teve um caso bem emblemático ali dentro, que foi um cliente nosso, novo, ele virou cliente da Monte Bravo, antes estava num outro lugar, não vou falar nem nome nem nada, mas enfim, o que aconteceu? Ele já era um senhor, tinha ali um patrimônio de quase 5 milhões de reais, em termos de liquidez, ele não tinha nem 100 mil reais. Caraca, ou seja, nem 100 mil. Ele tinha 75 anos, se ele fica doente, precisa usar um hospital, precisa usar o que for, o cara trabalhou a vida inteira, ele não consegue tirar porque os investimentos estão travados. Nossa. E aí você me pergunta, quais investimentos que eram? Eram os investimentos que já são mais conhecidos, que tem uma remuneração muito maior para o assessor que está lá recomendando. Então você vê que, infelizmente, um dos pontos que impactam muito o nosso crescimento é que às vezes tem ali algumas pessoas que não são alinhadas com quem está do outro lado, visando os objetivos, a carreira, o crescimento. E isso vai manchando a imagem.
Mas acho que é muito do brasileiro, né? Tem muito aquele jeitinho brasileiro que as pessoas vão levando. Isso tem em todas as áreas, assim como tem empresas boas, tem a Velotax, tem tudo que visa o cliente em si, como tem pessoas e empresas que não se importam tanto, né? Mas enfim, então essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Mas então você diz que um grande erro que você vê é, primeiro, não conhecer direito o perfil do cliente, porque se você não conhece, você oferece investimentos que podem ser até bons, mas não bom para aquele perfil. Isso. Ou às vezes tem gente que conhece o perfil do cliente, sabe os objetivos, mas mesmo assim recomenda. Porque do outro lado, tá lá um médico que tá vendo cirurgia, não tá acompanhando o mercado e não entende de investimentos. A gente está aqui no Brasil hoje, quantas pessoas que investem na bolsa? Ou em renda fixa, por exemplo, a grande maioria. Muito pouco. Né? Estados Unidos, mais do que 50% das pessoas investem em ações. Na Europa, esse número é maior ainda. Né? Até quando eu estava nos Estados Unidos, o meu técnico teve um filho no meu 2º ano. O filho tinha acabado de nascer, ele estava com a esposa no jantar, tudo, comentando com a gente, traçando uma parte financeira para quando o filho ter 21 anos e entrar na faculdade, eles já terem o dinheiro da facul tudo planejado. E eu olhava para aquilo e falava, cara, eu achava que eu estava evoluído frente aos demais. Só que quando você entende a parte, poxa, as diferenças de culturas, de estruturas em si, aqui no Brasil a gente tá 1000 anos atrás disso. E aí, enfim, é só para situar que de fato tem pessoas e pessoas que vão estar do seu lado, te acompanhando, e tem pessoas que, enfim, só tem um objetivo diferente, sabe? Mas entendi e faz sentido. Mas entre aquelas pessoas que não jogam sujo, vamos chamar assim. São poucas, no caso, são bem poucas, né? E estão tentando ali, enfim, evoluir nas suas carreiras como assessor e tal, mas não conseguem. O que você acha que trava essas pessoas para... Por exemplo, você hoje tem uma carteira de mais de 100 milhões, certo? O que você acha, por exemplo, que impede as pessoas de superarem a barreira dos 10 milhões de reais, por exemplo, em custódia ali do dinheiro começando, né? dos clientes? Não, assim, é que o nosso trabalho em si é bem complexo e são uma série de fatores que te ajudam. Por exemplo, tem pessoas ali que estão começando uma carreira, mas teve ali a sorte de vir de uma família mais rica, consegue ali prospectar dentre os amigos, as amigas, das mães, dos pais, enfim, e consegue se sobressair e tá tudo bem. Tem gente ali que não vem desse lado, que foi o meu caso. Então, o que me ajudou muito, acho que até linkando de novo com o esporte, cara, um planejamento. Você tá ali, montar sua rotina, na parte da manhã, o mercado tá abrindo, você vai atuar com os seus clientes, já com os seus 10 milhões que você tem, fica próximo deles, leva conhecimento, leva ali o que for necessário para cada um, e depois de um certo horário, você começar uma prospecção. Só que essa prospecção, o resultado não sai do dia para a noite. Você não vai ligar para um cliente totalmente desconhecido ou para uma recomendação que você recebeu e amanhã ele vai marcar reunião contigo, depois de amanhã ele vai abrir a conta com você, depois no final de semana ele vai enviar o dinheiro. Não acontece assim, sabe? Pelo contrário, às vezes demora muito esse processo. Então você tem que ter muita calma e resiliência para você entender ali o momento e ir de pouquinho em pouquinho, sempre ali buscando um pouco mais de evolução, um pouco mais de conhecimento, para com o passar do tempo você conseguir ir aumentando essa custódia, assim, sabe? Entendi. De ponto em ponto, assim, sabe? Tem um processo e uma organização. Eu não sei se na Monte Bravo funciona assim, acredito que sim, mas tem, enfim, eventualmente outras empresas e outras corretoras, outras histórias de investimento, mas que o trabalho de um cara como comercial, de vendas, ele tem o trabalho de prospectar e de conversar com os clientes, mas também ele tem o trabalho de ter a organização dele para ele não se perder nesse... Então, que é um trabalho mais administrativo, operacional,
mas que tá sei lá, no agendamento, na programação, no follow, em ele conhecer o cliente, em ele... É exatamente isso que você falou, fazer lá os follow-ups, né? Ir atrás e tal. Então também tem tudo isso que conta bastante, né? Que eu acho que até onde muitas pessoas se perdem hoje é justamente nisso. Então, assim, eu acho que ser um pouco, entre aspas, caxias em relação à sua rotina é fundamental. E é o que vai te diferenciar de dar certo numa carreira, numa assessoria, com outro qualquer empreendimento, ou não. Uhum. Porque, poxa, tem alguns horários em si que é melhor de você entrar em contato com um cliente desconhecido. Por exemplo, das 8 às 8h30, normalmente aqui em São Paulo as pessoas estão indo ao trabalho, estão nos carros. É o horário que eu ligo para cada um. Ah, que legal. Pessoas conhecidas. Da 8h30 a 9h já começaram os trabalhos. O que eu vou abordar? Os meus clientes. Acompanhamento, carteira, o que a gente voltou a se falar, enfim. Hora do almoço, geralmente é quando eu consigo falar mais com alguns médicos. Então, preciso organizar minha rotina, ou eu almoço um pouco antes, ou almoço um pouco depois. E até para entrar em contato com médicos novos, que é quando eles têm ali um tempinho, uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. 5 da tarde, a mesma história. Das 5 às 7, tem esses horários em si. Então, você precisa ter muito bem isso estipulado, assim, bem... uma rotina muito fixa em relação a isso. E o principal que é ter esse acompanhamento, anotar tudo. Conversou com alguém, poxa, abriu uma brecha, falou que estava indo viajar, falou que estava indo para tal lugar. Anota isso, que numa segunda ligação, num outro contato, você vai falar, poxa, e aí, como é que foi sua viagem? Você faz como é que foi tal coisa? Eu faço isso, eu anoto tudo. Eu tava aqui, eu tô passando com os meus cachorros, não sei o quê. Pô, cachorro que você tem, então você vai pegando todas as brechas possíveis, que assim você vai criando uma conexão com as pessoas. E aí, de novo, você não fica só aquela pessoa que me liga pra vender algum investimento, pra falar sobre alguma oportunidade mirabolante de última hora, sabe? E aí, você vai ficando mais próximo e a pessoa ali te leva ali com uma seriedade. Legal. Você realmente faz isso.